momento tão maravilhoso que Ele nos deu, de ouvirmos a palavra, de estarmos aqui como igreja. É muito bom isso. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de sermos igreja aqui, o corpo de Cristo na terra. Uau, isso é um grande privilégio, sermos dirigidos pelo cabeça que é Cristo e nós o corpo. E agora reunidos, nós queremos estarmos assim atentos, sedentos, ansiosos para ouvir a Tua palavra, a instrução que vem do alto, independente de quem está aqui falando, independente do canal que está sendo usado, nós queremos receber de Ti. E agora na autoridade que no nome de Jesus, eu repreendo toda dor, toda distração, todo pensamento acelerado, toda preocupação. E aqui junto com a igreja, fazendo parte da igreja, nós declaramos que só o Espírito Santo pode atuar neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos sobre algo que flui no meu coração, no tempo em que eu estou sozinha com Deus. E eu quero assim estimular muito a você. Nós estamos estudando uma série aqui, o pastor Gumer iniciou uma série chamada Fé em Ação, valorizando o poder que há na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum. Ela é a palavra de Deus que quando você lê essa palavra muda a sua mente, muda a sua vida. E para essa palavra mudar, a gente tem que tirar um tempo do nosso dia para lermos a palavra de Deus, para meditarmos. A palavra diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu quero estimular você a tirar um tempo do seu dia para meditar na palavra de Deus. Esse é meu tempo e eu quero fazer isso. Nesse ano eu pus poucas metas esse ano, mas foram metas assim bem objetivas. E uma delas é que eu quero ser fiel todas as manhãs no meu tempo com Deus. Sabe assim? Ir para levantar, acordar, ir para o banheiro, lavar o rosto. Eu tenho uma cadeira lá que meu marido me deu, especial. Sentar lá naquela cadeira, abrir a minha Bíblia e ali me alimentar. Essa é a minha meta esse ano, para ser fiel nisso. E eu quero te desafiar também a fazer isso. Aproveite os momentos. Talvez você tenha uma vida assim, mais corrida do que a minha. Então aproveite os momentos para meditar na palavra de Deus. O Shema de Deus. E o tema da palavra hoje, daquilo, como eu já disse, eu compartilho aqui daquilo que o Espírito Santo fala comigo. Então a primeira pessoa que quer se expor a essa palavra em termos de mudança, sou eu mesma. Então ele fala comigo mesma e comigo, e eu quero compartilhar com os irmãos. Então o tema da palavra hoje é a exclusividade do cristianismo. Você sabe o que é alguma coisa exclusiva? Exclusivo é algo único para uma pessoa específica. Tipo assim, a sua escova de dente é algo único para uma pessoa específica. Alguém aqui gosta de compartilhar a escova de dente? Às vezes depois que a gente casa, acontece algumas coisas assim, que um esquece a escova de dente e usa do outro. Vá dizer você que é casado que nunca fez isso. Por favor, não precisa nem levantar a mão, mas acontece. Então, exclusivo é algo único para uma pessoa específica. E aqui para quebrar o gelo, eu quero compartilhar um sonho que eu tenho de exclusividade na minha vida. Porque as coisas exclusivas, muitas das coisas exclusivas, todo mundo quer ser tratado com exclusividade. Quer ser VIP, quer lugar exclusivo no estacionamento. Você chegar no lugar, está tudo lotado e tem uma vaga exclusiva para você. Isso é muito bom. E eu tenho um sonho de exclusividade, mas eu não quero pagar por ele.
Por isso que talvez ele não aconteceu ainda, mas eu acho que eu vou aplicar mais fé para isso. Eu tenho um sonho de viajar uma longa distância de primeira classe. Sabe quando você vai fazer uma viagem longa, tipo para o Japão, 30 horas? Não sei quem já teve essa oportunidade de avião internacional. Você passa pela primeira classe, linda, maravilhosa, e você vai lá para o seu banquinho bem apertadinho. Então, toda vez que a gente vai viajar como família, a gente aplica fé assim no balcão, né, no check-in assim, no balcão da empresa, em nome de Jesus. Hoje nós todos vamos viajar de primeira classe. Alguma coisa vai acontecer nesse avião. A aeromoça vai com a nossa cara, em nome de Jesus. Mas ainda não aconteceu assim em família. Porém, o Mateus, que ele é um menino de muita fé, já viajou de primeira classe 2 vezes, sem pagar. Uma vez ele chegou no avião com tantas coisas, e a aeromoça ficou brava com ele. Aí ele trouxe uma palavra tão doce para ela: você sabia que Jesus te ama? Derreteu a mulher. A mulher foi lá, falou: vem aqui. Pois ele, uma vez foi na primeira classe, outra vez foi na classe executiva. Aí, como, ele me contando, ele ligou: mãe, olha, eu ganhei a primeira classe. O que a gente faz, né? Quem gosta de comer, pergunta, a primeira coisa que a gente faz: o que você comeu lá? Aí ele falou: olha, não comi nada. Eu falei: como não comeu nada? Você vai na primeira classe, não come nada. Eu ia comer tudo que me servissem. Ele falou: eu não comi porque eu estava tão cansado, que eu dormi a viagem inteira. Aí ele teve a oportunidade da segunda vez. Não sei o que aconteceu, alguma coisa aconteceu. E as portas se abriram, lá vai ele de novo. Aí a mesma pergunta eu fiz: e aí, Mateus, o que você comeu na primeira classe? Ele falou: não comi na primeira classe. Eu falei: por quê? Teve tanta turbulência que a aeromoça não conseguiu servir a comida. Aí ele fez um delivery, assim, um pacote para ele comer no caminho. Então esse é um exemplo muito prático de ser exclusivo. Na primeira classe é exclusiva para quem paga por ela, ou para quem, como Mateus, ou anda junto com Mateus. Então, eu quero aqui também recordar sobre essa série Fé em Ação, que o pastor Gumer ministrou sobre o Shema de Deus. E nós vamos recordando lá em Deuteronômio 6, de 5 a 9. E a palavra Shema é ouça, Israel. Nós vamos todos ler essa palavra. Eu quero que você acompanhe. Nós vamos ler em voz alta. É importante a gente ler a palavra em voz alta. Todos nós. Olha lá, no 3. 1, 2, 3. Ame o Senhor. Ensine-as com filhos, converse sobre ela, e quando se lembra, amarre-as como sinal, escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Aleluia, essa palavra é uma palavra maravilhosa. E eu quero dizer para você que às vezes a gente pensa assim: mas o Shema de Deus era para o povo de Israel. De fato, aqui dentro desse contexto do livro de Deuteronômio, foi para o povo de Israel. E eu tive a oportunidade de ir para Israel. É interessante essa questão de amarre, põe na testa, amarre nos braços, põe no umbral das portas. Eu fiquei num apartamento lá, eu não notei se no banheiro, mas todas as portas tinha um negocinho assim que é tipo um canudinho assim, que chama mezuzá, que tem essa palavra de Deuteronômio 6, 5, 9. Eles repetem demais.
mas nós cremos aqui, que quando a palavra diz que é para a gente amarrar como um sinal nos nossos braços e prender na nossa testa, significa o quê? Hoje para nós, que isso seja algo tão grande, tão interno dentro do nosso coração, que seja o motivo dos nossos pensamentos. E quando fala nos braços, está falando de atitude, seja a razão que vai impulsionar as nossas atitudes, seja amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. A palavra de Deus diz para os jovens que eles foram escolhidos porque eles são fortes. Então vocês têm, quem é jovem aqui, levanta a mão. Nós jovens temos que amar ao Senhor com toda a nossa força. Jovem tem disposição. Eu tenho declarado isso sobre a minha vida. Eu também tenho muita disposição. Então, com toda a nossa força. E às vezes a gente pensa que essa palavra foi uma palavra específica para o povo de Israel, mas eu quero dizer também que Jesus exaltou o ouça de Deus no Novo Testamento. Vamos lá para Mateus 22, 34 até o 40. Diz assim, você pode procurar na sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, depois lá na sua casa você pode ler o contexto disso tudo, né? Os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E o que o mestre disse? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E tem um segundo semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí, eu também quero mostrar para vocês, lá em Mateus 5:20, que se você ler o capítulo 5 de Mateus, você vai ver o sermão das bem-aventuranças. Leia na sua casa essa semana. Especificamente, Jesus está estabelecendo uma nova aliança. E quero dizer para você que a nova aliança que Jesus estabeleceu, ela é superior à antiga aliança. É interessante, se você observar, no Velho Testamento, o adultério era condenado. É pecado o adultério consumado. Porém, no Novo Testamento, o que Jesus fala? Se um homem apenas olhar para uma mulher e a cobiçar, ele já cometeu adultério. Vocês sentem como é superior a nova aliança? Outra coisa que ele fala, que no Velho Testamento diz que era para amar aqueles que são os amigos. Aí Jesus fala, é fácil amar os amigos, mas eu vou dar uma nova instrução, que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, se você acompanhar a estrutura da nova aliança estabelecida por Jesus, ela é superior. E diz lá em Mateus 5:20, pois eu digo, olha o que Jesus diz, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque eu quero dizer para você que nem eu, nem ninguém nessa terra conseguiria viver num padrão estabelecido por Jesus sem ter o Espírito Santo.
Nós somos justificados não pelas nossas obras, mas pelo sangue dele e pelo Espírito Santo que foi derramado e nos capacita. Nós temos a capacitação do Espírito Santo de cumprirmos a nova aliança. Isso é muito importante. Então, no Sermão da Montanha, Jesus inaugura uma nova lei, muito superior, e que também ainda exaltava ainda mais o Shema de Deus, de amar ao Senhor com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que nós somos. Então, eu quero voltar aqui para a questão baseado nisso, do Shema de Deus. Eu quero ler, a gente vai ler junto aqui, 1 Pedro 2,9, que fala sobre a exclusividade do cristianismo. Vamos ler juntos. Preparados? No 3, 1, 2, 3. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos o quê? Um povo exclusivo. O que é exclusivo? É algo específico para uma única pessoa. Quero dizer que você e eu somos de uso exclusivo do Senhor. É importante a gente ter consciência disso. Quando você vai tomar um ônibus, você não toma um ônibus sem saber o itinerário, não é? Vou entrar nesse ônibus aqui, quero ir para casa, mas vou entrar nesse ônibus, ele vai me deixar lá em casa. Nem sei para onde vai. Isso é muito perigoso, muito arriscado. Então, o cristianismo, ele exige um nível de exclusividade. E nós, como cristãos, nós devemos ter a ciência, a noção, a consciência do que se é exigido de nós. O que Deus espera de nós. E eu quero compartilhar algo assim, que a gente viveu lá no Japão. Nós ficamos um tempo lá no Japão e a nossa Past Church no Japão é uma igreja muito prevalecente. Nós já compartilhamos aqui que uma igreja grande no Japão, ela batiza uma pessoa por ano. E nós temos uma igreja muito poderosa. Nós temos visto assim, muitos japoneses se entregarem para Jesus. A Past Church no Japão abriu uma cafeteria que tem sido um lugar de evangelismo, de manifestação do poder de Deus. Em média, 8 pessoas que são os clientes ali da nossa cafeteria, elas frequentam a igreja também. E a gente tem visto muitos batismos. Então, a gente está vivendo um avivamento ali naquela terra. E Deus, o tempo que eu passei lá, Deus tocou no meu coração que nós vamos ver milhares de japoneses. Eu me lembro de uma visão que eu sempre tinha, assim, de Jesus sendo exaltado, e naquela multidão toda vestida de branco, cantando para Jesus, tinham milhares e milhares e milhares de japoneses. Mas o tempo que nós tivemos lá foi um tempo de muita oração, de muito jejum, para quebrar, assim, paradigmas, para quebrar uma estrutura cultural muito forte. E eu fui ler a respeito, falei, por que durante todo esse tempo, o Japão tem só 1% de cristãos? Isso reunindo todos aqueles católicos e todos os que professam a Cristo, né? E interessante, o que eu achei interessante, é que na Segunda Guerra, o Japão foi dominado pelos americanos. E um dos generais da época convocou muitos cristãos missionários para que eles viessem para o Japão para compartilhar a respeito de Jesus para os japoneses. Se tem algo que, assim, deixa o mundo deslumbrado,
de certa maneira, é a cultura japonesa. Ela é uma cultura, assim, que você fica deslumbrado. Eu acho que é por isso que os americanos talvez não tiveram tanto sucesso nesses quase 100 anos, né? Foram quase 80 anos depois da Segunda Guerra. Os japoneses estavam abertos, mas isso não aconteceu. E eu fui ler a respeito disso, né? E uma das características interessantes no Japão é que o Japão, ele originalmente, ele é shintoísta. O que é ser shintoísta? Às vezes tem pessoas por aí que são shintoístas e nem sabem, né? Então, são adoração às divindades que representam as forças da natureza. Então, há uma harmonia, assim, com a natureza. Lá no Japão, a gente tem um Monte Fuji, que ele é tão respeitado, que ele é chamado de senhor. Ele é tratado como uma pessoa. E eu estava lendo a respeito sobre as montanhas japonesas, a divindade das montanhas, que o esporte de escalar montanhas nem é muito popular no Japão, porque eles respeitam tanto essa divindade, né? Daí eu fiquei imaginando, vá que a montanha fala, não te quero aqui, né? Então, tem toda essa harmonia junto com a natureza. Você passa lá do lado de uma casa, ou de um terreno baldio, tem aqueles pés de caqui, carregados, caindo assim. Ninguém pega um caqui. Por que eles não pegam caqui? Porque aqueles caquis foram reservados para quem? Para os passarinhos. Então, então, quando você chega lá, você acha lindo, mas muito da prática de vida, do estilo de vida japonês, está ligado ao shintoísmo. Aí, com a influência da China, principalmente, o shintoísmo se casou com o budismo. Por quê? Porque Buda, ele não exigia que uma divindade específica fosse adorada. Então, tudo bem, pode vir. Só que quando o cristianismo foi introduzido no Japão, ele não foi bem-vindo. Por que o cristianismo não foi bem-vindo? Porque o cristianismo exige exclusividade. Não dava para pegar Jesus, muitos acham que queriam, e pôr lá no panteão dos deuses japoneses, mais um. Não, o cristianismo exige exclusividade. Então, quando a gente vê um japonês que se converte, é muito legal, ele se converte, se ele se batiza, ele se converte de verdade, porque ele sabe que há um só Deus, e esse Deus exige exclusividade. Talvez se de uma maneira mais banal, se não tivesse essa exclusividade, ia ter muito, assim, cristão meia boca no Japão, que ia reunir Jesus lá junto com os seus ancestrais e mais outros monte de deuses que existem lá. Então, uma das características bem marcantes do cristianismo é a exclusividade. É um só Deus, um só Deus. Eu trabalho ali no maternal, a cada 15 dias eu estou lá de manhã, e eu amo ficar com as criancinhas pequenas. De 2 a 4 anos são os meus prediletos. E lá a gente canta uma música para as crianças, incutindo neles o Shema de Deus. A música é assim, ó: um só Deus, um só Deus, um só Deus, um só Deus. Só existe um só Deus, digno de toda a nossa adoração. Agora eu quero voltar aqui para essa exclusividade. Ela tem um motivo, essa exclusividade. Vou pedir aqui para os meninos colocarem novamente 1 Pedro 2,9 e deixar esse versículo por hora, que diz assim, que nós somos um povo exclusivo de Deus. Para quê? Existe um motivo, um para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos chamados das trevas para a luz. E nós somos exclusivos. Temos que ter um estilo de vida exclusiva, porque nós somos a luz do mundo. As pessoas que vivem nas trevas,
Elas têm que olhar para nós e desejar a luz que existe dentro de nós, na nossa vida. E eu quero aqui falar um pouco do estilo de vida luz do mundo. Nós, como igreja, por isso que é muito importante a gente ter ciência dessa exclusividade. Nós, como igreja, nós temos uma missão de sermos luz do mundo e sal da terra. E o nosso estilo de vida, a nossa maneira de pensar, o Shema dentro da nossa cabeça, da nossa testa, amarrado na nossa mão, tem que falar muito através da nossa vida. E eu quero aqui, como mãe, como pastora, muito carinhosamente, tá falando para os irmãos que a gente não pode ter o mesmo estilo de vida trevas que o mundo vive por aí. Tem que ser diferente. Nós somos pessoas que temos um dono. E quero dizer para você que o Espírito Santo que mora aí dentro de você, ele tem ciúmes de você. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Só é permitido compartilhar o corpo depois do casamento. Deus permite, dentro da aliança do casamento, a Bíblia diz, né, que o solteiro cuide de como agradar ao Senhor, mas o casado vai cuidar, vai ter a atenção de como agradar o seu cônjuge. Então eu quero dizer para você que é solteiro, o nosso estilo de vida é exclusivo. A Bíblia é muito clara que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Só é permitido compartilhar com uma única pessoa depois do casamento. E eu quero assim que a gente tenha esse estilo de vida, luz. Essa igreja aqui, para a honra e glória de Jesus, ela nasceu quando Gumer e eu namorávamos. E nós tivemos um encontro tão poderoso com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que do nosso relacionamento nasceu uma igreja. Sabe um relacionamento abençoado? É aquele que começa uma igreja. Então eu quero te desafiar, você que é jovem. O seu corpo é templo do Espírito Santo. É exclusivo de Deus. Quer ter acesso? Tem que pagar por essa exclusividade. E sabe qual é o pagamento? É o casamento. Eu me lembro quando a Ana Luísa era bem pequenininha. Ela chegou em casa assim, indignada. Ela tinha 5 anos. Ela falou: mãe, o fulano de tal disse que quer namorar comigo. Aí eu falei assim: é mesmo? O que você respondeu? Eu disse para ele assim: você não tem dinheiro nem para comprar o berço da criança. Falei: parabéns, minha filha. Você entendeu com 5 anos que para namorar é para casar. Se não tem dinheiro para comprar o berço, não namore. Aleluia. Vamos lá ler em Salmo 103, 1. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Somos exclusivos e o nosso estilo de vida é como diz o salmista. Olha lá. Bendize a minha alma o Senhor. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Todo o nosso ser tem que bendizer ao Senhor. Todo o nosso pensamento, todas as nossas atitudes. Lá quando você está sozinho, quando tem gente, lá na escola, no seu trabalho, todo o seu ser tem que cantar ao Senhor. Para que as pessoas que estão na escuridão olhem para você e falem: uau, você é diferente. Eu gostava quando o Mateus jogava futebol com os meninos, quando ele era bem pequeno. E ele tinha muitos apelidos, né? Muitos apelidos. E o melhor deles era Jesus. Ô
Jesus, só Jesus. E eu sempre disse para ele, falei, é um privilégio ter esse apelido de Jesus. E eu quero dizer aqui que esse estilo de vida exclusivo, como eu já falei, tem que refletir a exclusividade, na verdade, tem que refletir no nosso estilo de vida. Tem que refletir no nosso casamento. Quero dizer para você que é solteiro, que o casamento é o céu na terra. Mas, tem que saber escolher direito. Águia só casa com águia. Não dá para uma águia se casar com uma galinha. Porque a águia foi feita para voar alto. Se casar com a galinha, vai ter que voar baixo. Amém? O casamento é tão maravilhoso. Agora, para você que é casado, há esperança. Há esperança para os casados, solteiros. Um dia nós vamos fazer um culto só de solteiro, nós vamos falar só disso. Quero dizer para você que é casado, o seu casamento, estilo luz, tem que refletir o relacionamento de Jesus com a igreja. Paulo já disse a respeito, comparando o casamento do homem, da mulher, com o relacionamento de Cristo com a igreja. Do homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer e se entregar por ela. E a mulher se submeter ao seu marido da mesma maneira que a igreja se submete a Cristo. Agora, só é possível isso com uma pessoa lá dentro da sua casa. E essa pessoa é o Espírito Santo. Se você é o cristão da casa, quero dizer que a Bíblia diz que a mulher crente, ela santifica o seu marido e santifica toda a sua casa. E que o marido crente, ele santifica os filhos e a esposa e toda a sua casa. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que tem invadido as nossas vidas. E eu quero falar sobre isso com o tempo que está me restando aqui. Quero dizer para vocês que hoje a igreja, através da mídia, de tantas coisas, tem se introduzido na nossa mente uma filosofia que se chama humanismo. E eu quero dizer para vocês o que é o humanismo. O humanismo é a filosofia que coloca nós, os humanos, como principais numa escala de valor e importância no centro do mundo. E o hedonismo como estilo de vida. Então, a filosofia é o humanista, colocar o homem como centro de todas as coisas. E o estilo de vida é o hedonismo. Sabe o que é hedonismo? A palavra hedonê, em grego, significa prazer. O prazer, segundo aqui a filosofia humanista, o prazer é o bem supremo da vida humana. A felicidade como alvo. O importante, quem já ouviu isso daí? Que o importante é ser feliz. Então é um discurso de paz, de união, da gente aceitar toda forma de amor e todas as diferenças. Cuidado com isso. Porque o centro, nós como filhos de Deus, o centro, não somos nós o centro. Quem que é o centro? O centro é Deus, é Jesus. Nós estamos falando sobre o Shema de Deus, de nós amarmos ao Senhor com todas as nossas forças. É Ele o centro. Nós não somos mais, não precisamos mais ser conduzidos por nossos instintos, pelos nossos hormônios. Ter um instinto, as pessoas, gente, hoje a gente vê por aí, as pessoas são conduzidas pelo instinto. Ai, estou tão carente, vou arrumar alguém na minha vida. Está sendo conduzido pelo instinto. Nós não somos mais chamados para ser conduzidos pelo nosso instinto. A Bíblia diz que a nossa carne deve ir para onde? Para a cruz. Jesus falou, você quer me seguir? Toma a sua cruz e me siga. Quero dizer para os papais aqui, nós temos como igreja
eu tenho um encargo muito pesado no meu coração a respeito da nova geração. Porque o Evangelho chegou até nós com poder, porque pessoas comprometidas e exclusivas tiveram esse encargo, e o Evangelho chegou até nós hoje. E nós temos esse encargo de prepararmos os nossos filhos para serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que vão ser luz neste mundo. Agora, não dá para criar os nossos filhos com pensamento humanista, baseado na felicidade das crianças. Nós devemos criar os nossos filhos baseados na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Antes de eu me casar, eu já combinei com o Gumer que eu queria ser mãe em período integral. E antes de eu ter os meus filhos, eu comecei a ler a respeito de criação de filhos. Falei, não, eu quero ter filhos que amem a Jesus. Porque se eu não tiver filho que ame a Jesus... Gente, João diz que não há uma alegria maior do que essa de ver os nossos filhos vivendo na verdade. E não tem mesmo. Não existe alegria maior do que essa. E eu me empenhei para isso. Eu li... E eu baseava a educação dos meus filhos em princípios da palavra de Deus. Eu estabeleci alguns princípios e durante o dia, né, a gente como mãe, às vezes naquele borbulhar do dia, a gente nem sabe mais o que falou, o que fez. Mas eu tinha na minha cabeça, eu tenho esses princípios, eu tenho que criar essas crianças. E um deles era... O que diz na palavra de Deus, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bens e viva longo tempo sobre a terra. E é tão bonito a palavra de Deus, que Deus estabelece um princípio, um mandamento, mas esse mandamento é para quê? Para o nosso próprio benefício. Então, se você honra o seu pai e a sua mãe, quem vai ser beneficiado? Você próprio. Como eu queria que os meus filhos fossem bem-sucedidos e vivam muitos anos sobre a terra, eu fui muito rigorosa nesse princípio. Muito. Às vezes a gente tem bebezinho bem pequenininho e o bebezinho vem e estapeia a cara da mãe assim, paf. O que é isso? É honra que ele está dando para você? Como te honra uma mãe? Não. Aí você fala assim, ele não sabe. A Bíblia diz que até a criança dá conta das suas atitudes, daquilo que tem dentro do coração, da maldade que existe. Gente, eu quero aqui apelar para os pais de criança pequena. Por favor, vamos preparar as nossas crianças para serem aqueles que vão anunciar o Evangelho com poder, com fogo. Amém? Então, como cristãos, nós temos o dever de vivermos uma vida diferente do mundo em todas as áreas de nossa vida. Sabe, eu quero terminar aqui, trazendo algo assim à tona, na vida da nossa vida, que a nossa vida, ela seja luz. Queridos, se você deve dinheiro para alguém, se você emprestou algo de alguém, acerte isso. Porque o seu testemunho está ligado a isso. Sabe, ouvir aquilo lá, é crente, mas é caloteiro. Não combina com o nosso estilo de vida luz. Se você tem dívidas, vai lá para o seu credor e diz para ele, né? Eu estou te devendo, como que eu posso te pagar? Haja com sabedoria com a sua vida financeira, de tal maneira que as pessoas olhem para você e te vejam como exclusivo e desejem ter uma vida como a sua vida. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. Quero convidar o pastor Gumer para vir aqui na frente. Não vamos conversar, não. Vamos manter o nosso coração aqui focado. E eu quero que, como eu disse para vocês, eu me incluo nesse pacote
Eu estou ministrando daquilo que o Espírito Santo está falando comigo. E eu sei que Deus está nos preparando para um grande avivamento. Nós vamos receber muitas pessoas. Você vai ter a oportunidade de pessoas chegar para você e falar: cara, o que você tem? A sua vida é diferente. Porque hoje a diferenciação entre luz e trevas é muito intensa. E hoje Deus está fazendo um convite para você, para te trazer para a luz completamente, para ter um estilo de vida exclusivo. E hoje aqui a gente vai fazer uma declaração, todos nós juntos, de que nós vamos ter um estilo de vida de exclusividade. O Shema de Deus vai ser a nossa prioridade. Aleluia. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, queridos. Amém. Deus tem trazido uma unção tão especial nas nossas vidas. A palavra de Deus revelada. A palavra que é o próprio Cristo. Nós não vivemos embaixo de simplesmente de leis, de ordenanças, mas nós temos aprendido que a palavra de Cristo, ela vem carregada de poder para realizar aquilo que ela mesmo diz. Essa palavra que você está recebendo hoje, ela está carregada de poder. Aleluia. Ela está carregada de poder. Quando nós somos confrontados com essa palavra, quando essa palavra mexe com o nosso coração, é um bom sinal. Nós temos duas opções: ou nós rejeitamos a palavra e protegemos o nosso estilo de vida, ou nós condenamos o nosso próprio estilo de vida, recebemos a palavra. E quando nós fazemos isso, eu digo e repito, essa palavra vem carregada de poder para realizar aquilo que ela mesmo diz. Por isso Deus está levantando um povo exclusivo. Queridos, nós estamos chegando próximo do final dos tempos, dos últimos dias. Não precisa ser muito profeta, nem muito profundo em escatologia para saber disso. Que o mundo jaz em trevas. Não precisamos ter muito discernimento para saber disso. Qualquer pessoa honesta, ela vai ter a coragem de declarar isso, que o mundo está deteriorado. O mundo está deteriorado. Mas é nesse momento que o povo exclusivo de Deus se torna relevante na terra. Esse é o momento de se tornar completamente relevante, porque a luz, ela tem poder nas trevas, o exercício da luz, a função da luz é nas trevas. Por isso é hora de nós, de fato e de verdade, com todo o nosso coração, declararmos que nós somos sim um povo exclusivo de Deus. Ainda que isso represente ser perseguido pelas trevas, ainda que isso represente ser rejeitado, mas nós somos um povo exclusivo de Deus. Um povo chamado das trevas para anunciar a sua maravilhosa luz. Oh Senhor, por isso eu quero te convidar, querido. Você quer fazer essa declaração aqui como igreja, mas também como família, como indivíduo, dessa exclusividade do Senhor nas nossas vidas. Momento de fato se arrepender, um momento de abrir mão de coisas que mancham essa exclusividade, de coisas que faz muitos cristãos se tornarem comuns. Nós não somos chamados para sermos comuns, mas nós somos exclusivos. Não somos chamados para sermos comuns, nós somos exclusivos. E aquilo que torna você, aquilo que nos torna comuns, nós devemos rejeitar, nós devemos abrir mão disso. Por isso eu te convido agora, no seu lugar, levantar as suas mãos, e nós vamos fazer essa declaração de exclusividade agora. Levanta as suas mãos, começa a declarar diante do Senhor: nós somos um povo exclusivo. Senhor, eu sou exclusivo teu. Começa a declarar isso diante do Senhor agora. Se existem coisas na sua vida que tem tornado você comum, é hora de você abrir mão agora. Abra a sua boca e declara isso diante de Deus. Fala: Senhor, eu não sou comum, eu fui comprado para ser exclusivo teu. Fui pago com o preço mais alto que se poderia pagar, o sangue de Cristo. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Somos teus, Pai,
Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia. Oh.